Muito bem, Constantino, se a gente for analisar, no dia da primeira votação, que foi dia 3 de novembro, o governo liberou 52 milhões de reais em emendas. E nos outros 3 dias, em apenas 3 dias, na prática, nós estamos falando aqui de uma movimentação por parte do governo em relação a emendas de 961 milhões de reais para ações que sejam do interesse de parlamentares. Como é que fica essa história na votação de hoje, depois da maioria formada no Supremo? Eu tenho um pouco a acrescentar em relação ao que meus colegas de bancada disseram e vamos aguardar para ver quantos são os deputados, né, que têm alguns tipos de princípios e quantos são aqueles que realmente só vão para onde o dinheiro aponta. O instrumento existe, o instrumento é legal, ainda que a discussão que está sendo derrotada pelo plenário seja que não pode ser com pouca transparência, e existem bons argumentos para isso, né? O próprio editorial da Gazeta do Povo hoje mencionou isso, né? Eu mesmo tinha me manifestado que considerava ingerência indevida, mas o editorial traz a reflexão isso, né? Por mais que não haja nenhuma vedação constitucional à criação de tipos específicos de emendas, como é o caso dessa RP9, percebe-se de imediato que ela fere o princípio constitucional de publicidade por ter pouquíssima transparência. Então nós vamos descobrir quantos ali realmente seguem ou não suas convicções. E o Major Vitor Hugo e outros, o próprio Lira, se mantêm otimistas. Nós vamos ver, né? Nós vamos ter como descobrir isso muito em breve. Agora, chama minha atenção também a tentativa de moralização, que é sempre bem-vinda, e de mais transparência, no governo Bolsonaro, né? Então é uma coisa que eu chamaria atenção, porque são instrumentos usados desde o nosso presidencialismo de coalizão, assim cunhado por um tucano, né, pelo Sérgio Abranches, e é verdade, né, um Congresso fragmentado. Você não consegue apelar, como gostaria o Sérgio Moro, numa mensagem recente, só ao patriotismo, ao espírito público, às convicções ideológicas. E não é assim que funciona esse centrão, esse Congresso. E eu tenho uma questão para trazer aqui para a reflexão geral também, que me ocorreu agora, enquanto eu ouvia os colegas. Pensando no voto, por exemplo, de um deputado que eu respeito muito e, via de regra, acompanho a trajetória faz tempo, que é o Paulo Eduardo Martins, do Paraná, do PSC. Ele votou contra a PEC do precatório no primeiro turno. E eu me manifestei publicamente, dizendo que entendia perfeitamente os argumentos, inclusive disse isso aqui, é um tema polêmico, dá para entender argumentos contrários, menos o oportunismo da esquerda que descobriu a responsabilidade fiscal de ontem para hoje, e que era uma questão delicada, e muitos bolsonaristas vieram em cima com pedras para cima dele, né? Eu acho que é legítimo isso. Hoje, ele publicou o seguinte: conversei com o Ministério da Fazenda e decidi mudar a minha posição. As razões que me levaram ao voto não continuam verdadeiras e relevantes. E ele está certo, assim como eu reconheci. Mas há também uma realidade que se impôs e eu votarei sim. Uma decisão difícil para todos. Ou seja, ele conversou com o ministro e foi convencido, e eu conheço ele de longa data para saber disso, e também o ministro, que nesse momento os prós e contras pesam a favor de aprovar a PEC. Né? É alguém que votou com a sua consciência, não votou por emendas nem nada. Aí eu faço a pergunta para reflexão geral, eu não tenho a resposta. Né? O que é o melhor deputado do ponto de vista dos seus representantes? Aquele que mudou por pura convicção, né, foi convencido, persuadido, e agora vai votar diferente? Ou aquele que foi persuadido, mas, por exemplo, tenta conseguir, dentro da negociação política que existe na Câmara, mais emendas para o seu estado e leva recursos para comprar, por exemplo, ambulância para as cidades que ele representa? Eu deixo essa pergunta no ar, é uma pergunta difícil.